Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso. Vamos trabalhar um pouco com a linguagem da redação, os conectores, que são mecanismos linguísticos, e a relação com a coesão textual. Primeiramente, vamos definir o que significa coesão textual. A coesão textual são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. Sabemos que o texto de uma redação, por exemplo, ela constitui-se de três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. E dessas três partes fundamentais, toda redação ela utiliza uma linguagem pessoal, formal, e ela utiliza também orações e períodos, né? Que são enunciados, né? São frases, enunciados, que vão juntando a outros enunciados e outras frases. Para haver uma ligação entre as partes do texto, a gente utiliza muito os mecanismos linguísticos. Então, a ligação e harmonia que possibilita a amarração de ideias dentro do texto é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou alocuções adverbiais. Eu vou trazer aqui um exemplo: a linguagem da redação e os conectores. Eu trouxe aqui um texto, um fragmento de uma redação que o tema era meio ambiente e a questão dos povos indígenas. Você observa que, na primeira frase, segundo o artigo 20 da Constituição Federal, tanto os recursos minerais quanto as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são considerados bens da União. Nessa lacuna desse texto, há uma conjunção adversativa, no caso mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, essa conjunção adversativa, ela funciona como conector, que ela liga uma parte de uma frase à outra, no sentido de uma frase a outro enunciado. Então, para você ter uma ideia, que os conectores eles servem como elemento de coesão textual, elemento da ligação entre as partes do texto, entre as frases, enunciados ou entre a parte da introdução e desenvolvimento. Então, no entanto, o ideário jurídico previsto na lei não corresponde com os recentes dados. Aí eu posso introduzir uma locução prepositiva de assunto. No caso, acerca de, sobre, exploração do garimpo ilegal. É outro tipo de conector, certo? Então, os conectores eles funcionam como elemento de coesão textual. Tipos de conectores. Vamos trabalhar primeiramente com esses três tipos de conectores: as conjunções coordenativas e subordinativas, as expressões coesivas, que são uma forma de estratégia argumentativa da redação, e as locuções prepositivas.